Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está entrando na nossa live agora, hoje o nosso café clarear, pedi para minha secretária top, vem aqui, Juju, quero apresentar para vocês a minha secretária Júlia, linda, maravilhosa. Ela tá aqui nas lives comigo, em todo o café clarear. Sejam bem-vindos, vamos convidar as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um tema o convite. E hoje eu tenho uma convidada mega especial, gente. Ai, vai ser maravilhosa a nossa live, uma mulher incrível. Ela já trabalha com isso na internet. Ela faz workshop com mulheres. Ela é incrível nesse tema sobre relacionamentos. Não só relacionamento de casais, relacionamento com pessoas. E para começar a nossa live, eu queria falar sobre uma passagem bíblica que hoje de manhã, nossa, veio muito forte no meu coração. É Coríntios 13:1. Eu até escrevi aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como um símbolo que retine. Um barulho vazio. E para isso eu vou trazer aqui, nossa convidada, Fernanda. Deixa eu adicionar ela. Como que eu coloco você aqui, Fer? Tô tentando colocar a Fernanda aqui. Vamos lá. Fer, você conseguiu entrar? Pede para mim, Fer, por favor, para mim te adicionar. E deu certo? Estão me vendo? Gente, eu sou tão leiga. Somos duas, amiga. Fica tranquila. E eu quero contar para todo mundo que nos bastidores é você que fica me ajudando a fazer as lives. Fer, obrigada por aceitar meu convite. Você me incentivou tanto a fazer esse café. Eu não posso deixar de falar para as pessoas que minha primeira live foi com você, porque você é incrível, você é maravilhosa. Não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu amo você como amiga, como terapeuta e como admiro o seu trabalho, Fer. Ai, Paty, eu que agradeço. Você foi um presente, né? Eu sempre falo isso pra você e é verdade. Você foi um presente na minha vida. Você é uma pessoa incrível. Tá. Acredito que quem te conhece já sabe disso e quem não conhece, fique sabendo. A Paty é desse jeito mesmo, gente. É uma pessoa doadora, divertida, sempre alto astral. Às vezes eu vou lá fazer terapia com ela, né? Paty, nossa, Paty, tô assim, tô assado. Vamos, amiga, vai conseguir. E é isso, né? É de pessoas assim que a gente precisa. Às vezes eu Obrigada. também, viu, gente? Vou lá, Fer, socorro, Fer, tá acontecendo isso. Fer, fala para todo mundo aí quem é você, se apresenta para quem te conhece. Bom, meu nome é Fernanda Moraes, eu sou terapeuta sistêmica. Conheci a Paty pelo nosso curso de constelação de orientação sistêmica, né, que é a constelação familiar. Tenho algumas outras formações da medicina germânica, do Reiki, e estamos aí fazendo de tudo para levar para vocês esse conhecimento, essa forma leve de levar a vida. E hoje aqui, né, num dia especial, no Dia dos Namorados, que eu vou estar falando para vocês de um tema que, assim, é um tema que eu gosto muito, que eu atendo muito mulheres, que é sobre relacionamentos amorosos. E eu trouxe aqui, Paty, um pedacinho de uma palestra que eu faço sobre relacionamentos, que eu tenho certeza que vai ajudar aí o pessoal a entender as dinâmicas que estão ocultas aí por trás desses relacionamentos, né, que às vezes atrapalham tanto de ter um relacionamento mais próspero, mais leve, que flui.
né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Espero que todos possam aproveitar bastante. Perfeito, Fer, porque relacionamento não é fácil, né? Hoje é o dia que a gente vai ver Dia dos Namorados, muitas fotos, casais maravilhosos, mas como é nos bastidores? Como é atrás das câmeras, como é atrás dessa foto? Fer, fique à vontade, comece com o tema, você domina isso. Eu vou estar aqui também de espectador, escutando e podendo partilhar um pouco assim do meu conhecimento com você também. Fer, pode ir lá, vamos lá. Então, tá bom. Primeiro, eu gosto de falar, sempre quando eu vou falar sobre esse tema, eu gosto de explicar, né? Até a gente usou essa explicação essa semana lá no grupo do WhatsApp da Paty, onde eu fui convidada a participar essa semana, levando alguns temas, falando sobre o que é consciente e inconsciente. Eu gosto de explicar bem rapidamente para a pessoa poder entender o restante que eu vou falar. Porque o que eu disser aqui é o que está no seu inconsciente. O consciente, ele domina ali 5% da sua consciência, do seu cérebro mental, né? Não o físico, tá? A parte mental, a parte da consciência mesmo. E o inconsciente domina 95%. Ou seja, é quando a gente vai escolher um parceiro, quando a gente vai ter certos tipos de comportamento ali na nossa relação, como que a gente faz isso? Dentro daquilo que a gente tem no nosso inconsciente. E o que está no inconsciente? Traumas, feridas. Feridas não só sua dessa vida, mas dos seus ancestrais também. A gente não Então, pensa nisso, né? É uma coisa que e até o aí nosso consciente não pensa nisso. não pensa, e a pessoa assim, ela não entende por que ela aceita algumas coisas que os outros falam, nossa, mas você aceita isso? E por que ela não aceita certas coisas do parceiro, né? Porque lá no seu inconsciente que tá mandando ali na pessoa, né? Então, que isso fique bem claro, que você muitas vezes não tem esse domínio consciente do que você sente, do que você pensa, do que como você age, é inconsciente. Então tá tudo bem, fique calma, que agora vocês vão ter um pouquinho desse entendimento que vai ajudar. Não é verdade, Paty? Exatamente. Às vezes as pessoas até mesmo relacionamentos tóxicos, né? A gente não entende por que, que a pessoa se mantém naquele relacionamento tóxico. Você fala, meu Deus, essa mulher sofre tanto, essa mulher apanha, essa mulher, palavras agressivas. Por que, que ela tá ali? Vem tudo fazendo sentido agora você dizendo isso, né? E a gente que está de fora, que nós também aceitamos certas coisas que outros não aceitam, mas quando a gente vê isso, a gente critica, a gente julga, sem entender por que essa mulher age dessa maneira, quais são as feridas, quais são as lealdades que ela traz lá de trás, porque tem isso também, né? Vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês também. Mas primeiro eu quero falar para vocês sobre demandas. Quando nós vamos nos relacionar com qualquer pessoa, aqui a gente está falando de relacionamentos amorosos, mas vocês podem abrir aí para relacionamento com amigos, né? Dentro do trabalho, da vida social. Nós levamos nossas demandas. As nossas demandas são aquilo que a gente precisa. Aquela busca por algo, os nossos desejos e as nossas exigências. E essas demandas, geralmente, elas são a falta que nossa criança teve ali dos nossos pais. Então, uma pessoa que teve na infância que faltou carinho, às vezes a mãe não tinha tempo de dar atenção para aquela criança, não tinha paciência, né? Então, essa adulta, quando cresce, essas demandas continuam ali, dentro dela. E ela leva essas demandas para o relacionamento, exigindo inconscientemente que esse parceiro supra essas demandas. Mas não é possível, né, Paty? A gente sabe que isso não é possível. Perfeito. A gente coloca a pessoa no lugar que não é dela. E a gente cobra que ela seja da forma como a gente não teve. Nossa, é muito, muito perfeito isso. E isso é muito forte, né? Porque quando ele deixa de dar uma atenção ali, que nem é muito grande, às vezes ele demora um pouquinho para chegar, porque passou na casa dos próprios pais, essa mulher fica enfurecida. Mas, na verdade, ela está nervosa porque lá na infância
não teve atenção. Então, ela projetou nesse parceiro, a gente fala as carências infantis, O que né? você está falando é tão incrível, porque eu tô me colocando nessa situação muitas, nossa, muitas vezes. Antes de conhecer a visão sistêmica, as minhas reações dentro de um relacionamento era uma criança mesmo, né? E Sim, às vezes eu também tenho alguns momentos que eu falo, nossa, eu tô voltando, não, não posso, eu tenho que seguir, eu sou uma adulta. E é isso mesmo, essa carência que eu tinha, muitas vezes eu projetei querendo suprir as minhas necessidades, faço o que eu quero, a minha é. renda. E é assim mesmo. Só que assim, tá no inconsciente. Hoje aqui as mulheres estão tendo a oportunidade de trazer para o consciente, igual você está fazendo agora. Opa, é assim. Por isso que lá, né, no grupo ali da Paty, do WhatsApp, do grupo Clarear das mulheres, ela fala tanto sobre autoconhecimento e a gente bate tanto nessa tecla, porque você precisa ter esse conhecimento, porque como você vai transformar algo que você não reconhece, né? Então, olha a oportunidade de ouro do autoconhecimento, né? De você entender o que pode estar acontecendo, porque todas nós queremos ser felizes. Aquelas fotos que a gente vê no WhatsApp, no Facebook, a gente quer aquilo pra gente, mas a gente quer de Verdade, forma né? real, é de verdade. Você falando, eu me lembro assim, ó. A minha mãe tá até na live. Minha mãe é muito jovem. Minha mãe comigo parece irmãs. Mas eu reproduzia o que minha mãe fazia. E minha mãe reproduzia o que minha avó fazia. Olha que coisa doida. Era uma sequência de, assim, a falta que a gente tinha na nossa infância, né? A falta que a minha mãe também teve na dela. E a minha avó também teve na dela. E a gente trouxe tudo isso. E uma hora isso tem que acabar. Exatamente. Alguém tem que falar, opa, calma. E é importante, né, quando a gente fala para vocês, se ame. Se você tá com vontade de, eu sempre tive vontade de comer um chocolate embaixo da coberta, assistindo um filme romântico, faça. Porque se você não supre as suas necessidades, as suas demandas, você vai exigir que alguém faça e as pessoas não têm esse poder. Não porque elas não querem, mas é porque é pesado para elas, né? E fica aquele clima pesado, então faça por você. Eu tenho vontade de fazer X, eu queria muito ter atenção. Dê atenção para você, dê carinho para você. Hoje é você, como adulta, que é responsável para suprir essas demandas, né? E a gente tem que trazer isso para a relação. Porque se a gente não tira essa exigência ali do parceiro, fica mais leve, fica gostoso. Aquela foto lá do WhatsApp, feliz, é mais possível, de É verdade. verdadeira, né? É verdadeiro. É exatamente Se isso. torna real, né? E eu trago lá também, quando eu vou fazer a palestra, eu trago uma dinâmica assim, mas que eu trouxe aqui para vocês. Eu falo que a gente, quando a gente vai para um relacionamento, a gente leva uma bagagem. Uma bagagem, uma mochilinha mesmo, né? Que muitas vezes é bem pesada. E o que que a gente traz nessa bagagem? Eu trouxe aqui, ó, crenças limitantes. Essa daqui, ó, é que homem não presta. E as crenças, Você colocou no grupo ontem, foi muito quantos, né? bom, gente, muito bom. E a gente tá lá no inconsciente, né? Aí quando você olha ali pro parceiro, fala, nossa, bem que eu sei que o homem não presta, nenhum homem presta. E eu vou te falar uma coisa que você falou agora. A Júlia tá aqui comigo, né? Que ela tá sempre comigo. E ela só tem 11 anos. E ela fala assim: homem não presta. Não é isso. Vamos quebrar essa crença, menina. Muito engraçado você falando isso, porque ela com 11 anos traz também de nós, os ancestrais, falando isso. E a gente tem que quebrar isso mesmo. E a gente traz na nossa mochilinha, ó, tá a crença ali que o homem não presta, tá outra crença aqui, ó, amar é sinônimo de sofrer. Aí tem outra crença também que a gente leva lá pro nosso relacionamento, casamento é uma prisão. Olha, tá cheia a minha mochila aqui, hein? Outra crença, mulher quando casa vira empregada. Nossa, essa é fatal mesmo. Essa é forte, Não, né? a gente fala isso, né? Eu tenho dia que eu falo assim: vocês estão achando que eu sou empregada? Eu ainda brinco assim: cadê os príncipes do Egito aqui? Os príncipes do Egito não fazem mais nada? Olha E aqui, a, ó.
Se a gente faz demais, a gente se sente assim, né? Fala, nossa, parece que eu sou empregadinha da casa. A O gente se equilíbrio, sente. né? O equilíbrio aí acaba. Porque daí, assim, a hierarquia sobe, parece que os outros ali mandam e eu não me sinto nem pertencente na minha própria casa. Exatamente. Tô dando demais, aí só que você não fala para os outros isso, você fica com aquela cara lá ranzinza, aí quem chega, você tá com aquela cara feia, quebrou o clima, passa horas ali. Olha quanta coisa, porque você acredita que o casamento, que a mulher vira empregada. E tava Você na não minha sabe. eu não sabia. Cara, que máximo, Fer, tô adorando. Vamos lá. Mas aí tem mais coisa aí na nossa bagagem. Tem as lealdades que a Paty trouxe Essa. aqui, né? Nossa, eu sou muito parecida com a minha mãe, com a minha avó, que assim, ó, se lá atrás houve traições, tá na sua bagagem. Então você vai estar com o pezinho atrás ali, Né? porque é a sua lealdade. Principalmente se você julgou ali, né? Nossa, minha mãe aceitava isso. Nossa, minha avó sempre aceitou isso. Eu jamais. Aí repete os padrões, que a gente aprende muito isso aí na constelação, na terapia sistêmica, né? Exato. Uma outra lealdade também são relacionamentos abusivos. Quantas ancestrais nossas tiveram esses tipos de relacionamento, onde essas mulheres não puderam se impor, né? Não puderam ser quem elas queriam ser. E a gente traz isso como lealdade, ou fazendo igual, ou numa luta gigante de fazer diferente. E tá lá, ó, enchendo a nossa bagagem. Lutando Aí contra a gente mesmo, né? É uma coisa assim, é uma luta constante contra a gente mesmo. é Todos. uma luta. É uma luta porque a gente não tem consciência disso. A gente só vê que as coisas não estão dando certo, né? Tem também a ruptura com a mãe. Acontece na infância rupturas que elas podem ser mais longas, né? Que nem uma criança que é dada para adoção ou que deixa com os avós, para os avós criar e essa mãe vai para trabalhar em outro lugar ou qualquer coisa assim. Ou então, quando a mãe adoece e precisa ficar internada, se distancia daquele bebê. Tem vários tipos de ruptura. E quando acontece essa ruptura, aquela criança sente assim que ela não é amada. Que por mais que ela se esforçou, ela não consegue ser amada. Então ela vem para a relação se esforçando demais, sendo aquela doadora, aquela que faz muito, porque na verdade ela está com medo de uma nova ruptura. Porque Olha ela só, teve essa ruptura na infância faz com todo a mãe. sentido. E Todo essa ruptura vem também aqui, ó, para a malinha, né? Aí depois a gente tem também o que a gente traz na nossa bagagem quando a gente vai para a relação, são relacionamentos anteriores. Os relacionamentos anteriores. Dessa vez eu não vou me entregar por completo, porque eu me entreguei e me dei mal. Então você coloca ali na sua bagagem que você não vai se entregar, não. Você não vai ser fácil, não. Você vai ser difícil. Você não vai entregar Não fazer amor. a mesma coisa, né? Para não cair no Ex- mesmo erro do passado. E, tipo assim, se alguém me machucou, ninguém vai me machucar mais. Exatamente. E a gente vem com isso na bagagem. Olha que bagagem pesada. E às vezes Das relações. aquela pessoa, ela é maravilhosa, totalmente diferente, e você tá ali, ó, criando uma barreira incrível, porque eu não vou ser igual. E você perde a oportunidade de ser feliz com aquela pessoa. Exatamente, porque você tá ali armada, né? Você tá com uma armadura. Você não se permite, não permite que a pessoa adentre ali o seu coraçãozinho, porque você fechou. O fechado para balanço, né? Exatamente. A gente também traz, eu chamo de zona conhecida. Eu trouxe aqui, ó, nunca dei certo com ninguém. Se você nunca deu certo com ninguém, desde ali da adolescência, sabe? Quando você tava de olho naquele, o menino mais bonito da escola e ele não quis saber de você. E depois você, assim, namorou, se apaixonou e o cara foi embora. Então você guardou ali que você nunca dá certo com ninguém. Então o que que você vai? Quando você vai para o novo relacionamento, essa zona conhecida, essa zona de conforto, de que é comum eu nunca dar certo com ninguém, você acaba atraindo alguém para poder falar, é isso mesmo, você nunca dá certo com ninguém. E repete novamente o que aconteceu lá atrás, porque é uma zona conhecida para o seu cérebro. E tem aqui um que eu adoro, que é o, olha só a minha bagagem aqui, gente, tá pesada.
Esse daqui é os óculos. Quando a gente, principalmente as meninas, né? Quando a gente é criança, a gente olha, observa muita coisa. A gente não entende. Muitas das coisas a gente não entende. Mas o nosso inconsciente, ele tá vendo tudo. Aí aquela mamãe, muitas vezes, o pai foi pro bar, o pai tá demorando para chegar, aí a mãe fala assim: viu, filha? Homem é tudo assim. Homem faz isso mesmo. Aí a mulher fica aqui, ó, em casa sozinha. Ele tá lá se divertindo no futebol com os amigos. E olha a gente, filha. Aí essa filha, inconscientemente, ela pega esse óculos da mãe, Põe. coloca e passa a ver o mundo e os homens com o olhar da mamãe. E ela vem para a relação com esses óculos. Os óculos da mamãe e Isso é uma da coisa avó. para a gente já pensar para acabar com isso nas próximas gerações, né? E também que você Exatamente. está falando da mãe, e a mesma coisa quando o homem, a gente fala isso para o homem, né? O filho homem também, de olhar a mulher de outra forma. Sim, Olha o que sua mãe exatamente. faz, olha sua mãe, não sei o quê. Ele já vai para aquela relação, nossa, não quero uma mulher igual minha mãe. Não quero... E por fim, o castigo é tão grande, né? Com as lealdades, que a mulher é dependente, a mãe, Tem igualzinha. para É a ele cópia. realmente é cópia, para ele ver, olha, poxa, você falou, ouviu tanto isso na sua infância, ele acaba escolhendo igual. É incrível. Agora imagina, Paty, a minha bagagem aqui, ó. Nossa Senhora. Enorme. Chega já na relação Ah, assim, ó. Cansada, corcunda já. Com que mal. com peso nas costas. Mas aí vem o pulo do gato. Isso aqui, ó, é a bagagem da mulher. Que a mulher vem, que você, mulher, vai aí quando você se relaciona. Mas aí vem o pulo do gato. Sabe o parceiro? Ou a parceira também, né? Então, ele também vem com a bagagem dele. É que é Você não exatamente. é a única. Ele também vem com óculos, com as lealdades, com as feridas, com as rupturas, com a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação. E aí? E aí? Como que a gente faz? Né? Dá para ficar aqui olhando para mim, para as minhas dores? Esse relacionamento não dá certo porque ele não é bom para mim, porque ele faz isso. E ele? É uma pessoa, assim como você. Só Fer, isso mudou os aí olhos. eu sinto muito quando eu faço a terapia de casais, que eu estou trabalhando com casais, sempre o que me procura é a vítima. A pessoa que primeira que vem atrás, ela é a vítima. Aí o que acontece? Aí o seu marido ou sua esposa concorda? Ah, concorda, porque ela acha que a gente tem que fazer isso. Aí ele vem com toda aquela a mala mesmo, olha o que está acontecendo. Nananana. Aí quando senta e você vai ver. Nossa, eu adorei um post que você fez no Clarear essa semana. Vamos virar o espelho? Como que é você? Aí você vê, aí você pega a sua mala, porque daí você abre a sua mala e fala, nossa, eu sou igual. Eu sou igual. Porque até então a pessoa que vem me procurar, ela tá reclamando da mala que o parceiro trouxe. Só que ela Sim, descobre que tá atrás dela a mala também. É tudo que você tá falando mesmo. E aí ela vê que ela vem como uma vítima. Não existe vítima. Não existe vítima. Eu falo isso nas terapias. Falo, gente, vamos tirar as máscaras, porque aqui não existe vítima. O que está acontecendo com vocês dois? Desequilíbrio. Desequilíbrio. exatamente. Faz sentido, Fer, do que você tá. Totalmente, é exatamente isso. É exatamente isso. E quando a gente olha para o casal, se eles. Eu tenho certeza, né, que quando você consegue chegar ali num consenso que ele olha, ela olha e ele olha para o outro com amor e respeitando a bagagem de cada um, fica tão mais fácil. A Tânia tá Amanhã, perguntando aí, ó, o que fazer. exatamente o que fazer. Eu vou trazer aqui o que a gente pode fazer, mas o primeiro passo, tá, é você respeitar. É a partir de hoje, quando você olhar para aquele homem que antes você olhava tudo aquilo que ele não te dava, você olhar imaginar uma mochilinha lá nas costas dele, que tá pesando. Tá pesando porque ele veio também com bagagem. Quando a gente adquirir autoconhecimento, a gente tem a oportunidade de esvaziar
um pouquinho essa mochila. Um pouquinho vai continuar para sempre. Com muito respeito, com muita honra, a gente segue também com isso, né? Mas a gente tem a possibilidade de deixar essa mochila um pouquinho mais leve. Então, a melhor coisa a fazer é ter esse olhar empático. Eu acho que o que falta muito nas relações é um olhar empático, é se pôr no lugar do outro, é olhar o outro não com aquele que tem que te salvar, que tem que suprir as suas demandas, mas aquele que também tem feridas. E cada um dá um pouquinho, né? É Na baixar a relação. guarda um pouco numa relação, né? Baixar a guarda. Porque muitas vezes você também, tudo que a pessoa fala é ferro e fogo. Nossa, eu já fui muito assim, tudo ferro e fogo. Ah, tá me ofendendo, tá fazendo. Não, aí você faz de propósito, você quer me magoar. Será que às vezes a pessoa ela só tá te dando uma dica? Hoje eu vejo isso quando eu falo pro meu marido e ele já abre a guarda e fala: eu só tô te dando uma dica, eu só tô ajudando. Minha palavra não é para te machucar, não é para te ferir. Para de olhar para mim sempre com erguendo falando, não, ela tá me. Não, não tô, eu só tô falando que eu penso, é meu direito de falar o que eu penso, é o seu direito de não querer a minha opinião. Mas tem pessoas que Exatamente. ergue a guarda, né? Ele tá errado, porque a vida toda foi assim. Então a gente também tem que agora uma hora mudar. Sim, a gente tem que usar o talvez. Eu falo muito que a gente precisa usar, olha, eu não sei. Você pode ter certeza daquilo que você sabe, mas quando você vai falar para o outro, usa um, olha, eu não tenho certeza, mas será que assim dá certo? Porque aí você coloca num lugar ali de igual para igual. Porque Sim. quando a gente coloca assim não vai dar certo, faço assim, a gente se coloca como superior. E dentro da sistêmica, né, quem é superior é a mãe. Aí o marido já vê como mãe, aí deu ruim, gente. Aí deu ruim total. É, e muitos casais fazem isso. A mulher, Fazem. ela senta na cadeira da mãe. Exatamente. E aí vem conflito. Ah, até é bom você tocar nisso. Não sei se você vai falar sobre conflito com sogra, com sogro. Dentro da terapia, eu falo Pode falar. muito sobre isso com os casais. É um dos tópicos, né? Porque eu tenho 12 tópicos que eu discuto com eles dentro da terapia. E um deles é relacionamento com família. É sentar nessa cadeira que você acabou de dizer. Eu sento na cadeira da mãe dele e eu começo a brigar com ele como se eu fosse a mãe dele. Aí eu odeio a mãe dele. Por quê? Porque eu tô na cadeira dela, eu não quero que ela venha, né? Ou assim, eu sempre tive um relacionamento maravilhoso com a minha sogra. Sempre, 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 sempre. Por quê? Respeito. Desde o dia que eu comecei a namorar, ela me disse firme: eu sou a mãe dele e você é a namorada. Hum, E assim, mesmo que a gente não sabia o que era constelação, não sabia o que era nada. E até hoje, minha sogra tem 80 e poucos anos, quando tem que chamar atenção como mãe, eu digo, é a senhora, não sou eu. E quando é assim, então isso é um respeito. Eu não sento na cadeira dela, eu não sou a mãe. cada um no seu lugar, né? Cada um no seu Equilíbrio. lugar. E é isso que eu falo para as pessoas, para os casais. Para de sentar na cadeira da mãe do seu marido. Por isso que você não gosta da mãe do seu marido. Porque você está querendo pegar o lugar dela. E a mãe, por si, ela quer ser a atenção do filho, o amor da vida do filho. E não é assim, gente. É uma coisa doida, é uma troca. Você fala, gente, não faz sentido isso, não faz sentido, né? E a mesma coisa, eu tenho dois filhos homens, né? Meu filho namora tudo. O mais velho, o mais novo, acho que deve namorar todas, né? Porque naquela fase. Mas o mais velho, eu sou a sua mãe. E a sua namorada é sua namorada. Se cada uma sentar na sua cadeira, a gente vai se amar eternamente. Simples assim, não é, Fer? Nossa, como é bom quando a gente consegue ter esse olhar de respeito, né? Sim. E eu ia falar mesmo, mas não isso que você falou. Complementando aqui, quando a gente quer excluir de alguma forma a família do marido, e imagina, gente, todos nós, eu, a Paty, vocês que estão assistindo, nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, o nosso parceiro, ele é 50% pai dele, 50% a mãe dele. Quando dentro da relação nós queremos excluir esse sogro e essa sogra, a gente enfraquece nosso parceiro. Porque se eu tiro metade dele, piorou quem tira inteiro, né? Que tipo de homem é esse que tá aí com você? Um homem fraco. Aí Vazio. você reclama porque ele tá fraco, porque ele é vazio, porque ele não sente amor, porque ele não sabe dar carinho. Mas você mesma enfraqueceu esse homem. Então não precisa
amar de paixão o seu sogro, sua sogra, mas precisa respeitar. Porque se você tá ali olhando para aquele parceiro, é porque ele veio a partir do sim que a sua sogra e o seu sogro deram. A vida só foi possível a partir do sim dos nossos pais e dos pais do seu parceiro. Então, respeita. Dar limite de não permitir isso que a Paty está falando, não permitir que essa família entre dentro da relação, ok, mas eles fazem parte. Os dois, não tô com meus bonecos aqui, mas os dois aqui e essa família ali atrás. Mas estão aqui por conta desse sim que veio lá de trás. Força vem deles, né? Porque assim, também tem pais que são muito abusivos, né? Que é aquela mãe que ela não se desvincula do filho, ela quer tomar conta do relacionamento. Então, assim, isso também não pode acontecer. É você chegar para o seu parceiro ou parceira e dizer, olha, daqui para frente somos nós dois. Você traz a força dos seus pais, honramos os seus pais, mas eu quero fazer a minha história com você. Então, vamos caminhar nós dois daqui para frente? Exatamente. A casa é nossa e a gente que decide como vai ser, onde vai colocar. A sua mãe é bem-vinda na minha casa, o seu pai é bem-vindo na minha casa, mas como visitas. Isso é muito importante. E como seus pais. E eu também não sou sua mãe, não vou pôr a comida na mesa, a roupa, ela não vai sozinha para a máquina, né? Então, assim, é importante colocar isso, que a gente é normal. Às vezes, terapeutas, vocês têm. Não, nós somos pessoas normais. Dentro da minha casa existem regras. A roupa não vai sozinha para a máquina, então a roupa que tem que levar é meu marido, porque está escrito lá na regra da casa que ele sobe com a roupa todo dia. Se a roupa não chegar lá, é porque ele não levou. Eu faço. Então, cada um tem a sua obrigação. Então, isso é legal você estabelecer também dentro de um lar, dentro de um. Tem que ter uma comunicação dentro do lar. Isso é legal também. Exatamente. Você me lembrou de uma frase que eu até postei esses dias, segunda-feira, respondendo umas caixinhas no Instagram, e eu postei essa frase do Bert. Eu até marquei aqui. Quando dois corretos se encontram, dá-se uma discussão. O que são esses dois corretos? Eu, Fernanda, e os valores que eu trouxe da minha família, que a mulher é quem recolhe as roupas sujas que eles vão colocando e coloca na máquina, que a mulher, por exemplo, tá, gente, que eu não são esses valores que eu tive, não, mas que eu coloco a comida ali pro meu marido no prato, os meus valores eu trago para a relação. E meu marido, os meus são certos. E o do meu marido são outros valores, que também são certos. Vou trocar. Os meus valores é cada um faz a sua parte, todo mundo colabora. Do meu marido é alguém faz tudo para ele. Então, são dois corretos que se encontram, dá-se discussão. O que eu faço então, Fernanda? Cada um traz os seus valores e juntos, conversando, nós vamos criar novos valores para uma nova relação. Então, o da Fernanda é o certo? Não. O dele é o certo? Não. A gente vai pegar aquilo que funciona, aquele que cada um aceita e fazer novos valores. Aí é legal. Ele está falando isso, ó, trazer consciência para o parceiro fortalece a relação. Até eu ia falar sobre esse livro aqui, Feró, que você está falando sobre as linguagens do amor. É exatamente isso. Uma das linguagens é você mudar essas crenças também, que é o ajudar dentro de casa, que é a parceria mesmo, porque muitas vezes a mulher, ela tem essa linguagem. Que ela quer um parceiro para ajudar. E ele vem com aquela crença. Minha mãe fazia tudo sozinha, meu pai nunca lavou uma louça. Por que eu vou lavar uma louça? Mas não é seu pai, meu bem. Aqui você vai lavar a louça e tá tudo bem. Então, e é nessa hora, né? Uma vem com um valor, uma linguagem de que, não, tudo dividido. O outro vem, não, a mulher faz e o homem recebe. O que vai fazer? Você pode ficar assim, brigando, é uma opção. A maioria escolhe essa opção, inclusive. Ou vocês podem... Não, peraí. É que, assim, isso pra mim não é legal. Esse pra mim eu até aceito. Eu também aceito esse seu, que eu não achava muito legal, mas dá. Aí cria-se os novos valores.
Simples assim, só que não, né? Só que não. E é legal quando você faz o teste para ver, né, a sua linguagem. Gente, eu e meu marido, a gente é até engraçado fazendo o teste e ele ficando bravo comigo, porque as minhas respostas não eram da forma como ele queria que fossem as respostas. Porque ele é uma pessoa extremamente afeto, ele quer o toque, o carinho. E eu já sou a racionalidade, né? E aí. E tinha algumas perguntas que falavam assim: você gosta de ganhar presente? Eu respondia, eu gosto. Ele falou, interesseira, vamos ter presente. Mas não é. Mas não é o presente, é lembrar da pessoa, um simples bombom, uma flor no dia. Isso também é linguagem do amor. Às vezes o Sim. homem, ele nem lembra que você existe, não manda uma mensagem, não se preocupa, e depois vem com aquela cara, né, de paçoca, olhar para sua cara e falar: nossa, você não me ama, não me dá atenção. Não... Então, assim, são linguagens que vão se construindo durante o dia para que tudo se reverbere nesse casamento também, entendeu? Exatamente. Positivo. E olha, Paty, eu lembrei de uma coisa, eu não lembro se você já colocou lá no seu grupo do WhatsApp, mas seria uma coisa bacana para você levar para as mulheres, falar um pouquinho desse livro, das linguagens do amor e fazer aquele teste que eu fiz no meu Ah, grupo. coloquei, legal, É, verdade. Vou é colocar um aquele tema teste. bacana, viu? Tenho certeza que vai ser gostoso. Depois a Ah, gente pode trocar boa figurinhas ideia. aí. Boa ideia mesmo, perfeito. Porque eu não vou levar, seria legal para essa semana, mas eu não vou levar porque amanhã eu vou fazer um exercício sistêmico bem bacana para a gente poder fechar ali a semana sobre os relacionamentos. Quem Mas não fica. participa do grupo, depois eu coloco o link para entrar também. A Fer também vai colocar o grupo dela para vocês, para entrar. Gente, é muito importante, sabe, estar nos nossos grupos, porque são mulheres que curam mulheres, depoimentos, trocas de experiência. Algumas não falam, mas estão absorvendo tudo. Isso também É, é uma ajuda, né? Uma troca de informações mesmo, de depoimentos. ai, é gostoso, né? É gostoso Muito, compartilhar, muito, trocar, muito, muito, porque a muito. gente aprende, a gente desabafa, a gente tem um entendimento melhor, porque a gente se vê ali, às vezes, nas palavras do que as colegas colocam lá, né? A gente fala, nossa, não é só comigo, então, isso acontece, isso é comum. Aí é gostoso, é muito bom. Bom, vou trazer aqui algumas dicas simples, Vamos tá? lá. Para a gente poder aí. Uma delas é falar claramente. A mulher, ela tem uma péssima mania de falar entre linhas e querer imaginar que aquele homem entendeu. Às vezes ela fala com uma fisionomia e quer que ele entenda que ela tá brava, que ela ficou chateada porque ontem ele não deu boa noite, entende? Coisas assim. Então vamos parar com isso, porque o homem e a mulher, eles são bem diferentes, gente. Eu tenho 3 filhos, mais meu marido, eu tô rodeada de homens. E são diferentes. A maneira como eles veem, a maneira como eles escutam não é igual. A Não. maneira como eles percebem não é igual. Então, para de idealizar que você vai fazer uma cara feia, ele vai saber que ele semana passada ele falou que você estava meio gordinha. Para. Não, não é assim. Então tem que falar claramente o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Em É casa é o alguma coisa. contrário, sabia? Eu falo. Aí o meu marido, ele faz aquelas caras. Aí eu falo, o que será que eu fiz? Eu fico pensando alguma coisa. Aí eu falei outro dia, fala o que eu fiz. Fala, abre esse chakra laríngeo, fala. Agora ele tá falando tudo, sabe? Tem hora que ele fala até demais. Mas tá falando, porque é importante, mesmo que a gente discuta, porque a discussão também é construtiva. Sim, Mas mas olha, a gente faz o nosso alicerce. eu vou puxar a orelha da Paty aqui no meio da live, viu? Imagina vocês aí, homem, mulher, aí o parceiro olha pra você e fala, fala! Eu ficaria com medo, eu ia falar, meu Deus, será que eu falo? Se eu tô levando bronca sem falar, será que eu. Calma, É que fala, a gente, é que amor. a gente faz uma espiral energética, né? E no meio da espiral energética, quando eu vou trabalhar o chakra laríngeo, eu vou contar o porquê que eu falo isso. Ele não falava. E aí a gente fazia sempre desalinhado esse chakra. E ele tem realmente um problema na garganta. E aí, no meio da espiral, eu, terapeuta, e ele ali sentado, fazendo a primeira espiral que eu fiz nele, ele teve a coragem, ele falou assim pra mim, sabe por que eu não falo? Eu não falo porque tudo que eu falo, você é do contra. Tudo que eu falo, você... Gente, assim, uma DR no meio da espiral. Aí eu olhei bem pra ele e falei, não, sabe por que você não fala? Porque você não gosta de ouvir o que eu vou falar.
Você não gosta de escutar, porque quando a gente fala, né, quando a gente trabalha o chakra laríngeo, a gente tem que entender que o falar com sabedoria, a gente também pode escutar da outra pessoa algo que vai nos afrontar e que não é o que a gente quer escutar e trabalhar isso na gente. E aí todo mundo reclamava que ele faz essas caras, não só aqui, né? Daí, depois que ele fez isso, ele começou a falar demais. Falar, expressar. Aí criamos uma figurinha na família, tem até no grupo da família. Não vou desalinhar o meu chakra. E põe a foto dele, entendeu? Ai, que Porque, gostei. então isso que a gente fala, fala! Agora ele tá falando, Solta! solta, solta. E, Fer, e é incrível, porque até os exames dele, os exames físicos da garganta, tudo melhorou depois que ele aprendeu a se expressar, a falar, porque fica guardando aquelas caras, não gosta das caras, a gente tem que ter comunicação. Aí você tá falando mesmo, vamos se É. expressar. Mas eu não gritei, não. Falei, fala. Fala! Ó, tem uma outra dica aqui, que é escutar o outro sem interromper. Porque a gente tem também essa mania de falar assim, fala, pronto, eu já falei, agora fala você. Aí o parceiro ou a parceira, então, é que, mas é que você tá... Não, o Bert, no livro Para que o Amor Dê Certo, ele estava numa constelação de casais e ele fez o seguinte com o casal. Eram vários dias, né, de evento. Aí no primeiro dia ele falou pra mulher, fala assim, fala tudo que você precisa falar pro homem. Aí ela falou, e quando o homem foi abrir a boca, ele falou assim, você não vai falar nada sobre isso até amanhã, quando vocês estiverem aqui. Não podia falar sobre nada do que a mulher falou, nem durante o evento, nem durante a noite, só no dia seguinte. Porque no dia seguinte, o que ele fez? Ele fez o contrário. O homem falou e a mulher não tinha o direito de responder. Então, escutar sem interromper é uma dica muito preciosa. Respeitar as opiniões, né? Porque a gente vai ali, ó, com uma coisa fixa aqui. O certo é X. Aí o parceiro fala, então, é que eu gostaria muito de Y. Mas Y? Mas Y não, o certo não é o Y. O bom, para ficar bom mesmo, é o X. E aí? Não, você respeita o Y. Você vê se dá para juntar o Y com o X e fazer, sei lá, alguma letra aí que nem existe ainda. Mas você faz isso. Respeitar a opinião do outro, né? O homem e a mulher são muito diferentes, inclusive em território, né? A mulher, ela tem o território da mulher é mais dentro, é casa, filhos, aquele cuidado com nutrir a família. O homem é fora, é trazer o dinheiro, é cuidar da casa, o profissional, é aquela coisa fora. Então, homens e mulheres são cientificamente diferentes, biologicamente diferentes, fisiologicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Então, vamos respeitar essa diferença, né? E a última dica que eu tinha colocado aqui, que a gente já falou, é que dar limite para a família do parceiro, mas não excluir ela, né? Exato. Então, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Nossa, Fer, incrível, incrível. Eu acho que isso tudo que você falou, né? Hoje de manhã eu acordei com aquela música do Legião Urbana, né? Falando sobre o amor. É isso. O amor ele tem que ter consistência. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que soar. E quando soar, ele tem que fazer uma música. Ele tem que fazer sentido. Não bater no sino e ficar só aquele barulho vazio. E tudo que você falou Exatamente. é exatamente isso. O amor, ele tem que ter sentido. Mesmo que se eu falasse a nível dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, de nada seria. Então, muitas Exatamente. vezes, a gente ama a pessoa, a gente só não consegue se expressar, a gente não consegue mais se comunicar com o nosso parceiro. A gente acha que o relacionamento está acabado, mas tudo está aqui, ó, dentro de mim, dentro dele. É reconstrução diária, não é fácil, como você mesmo disse agora. São mochilonas grandes, enormes, né? Então, acho que esse recado que você deu não tem. Você é demais mesmo nesse tema. Obrigada. E assim, as pessoas que não conhecem a Fernanda, fala aí seu Instagram, Fer, para te seguir. É @Fernanda Moraes Terapeuta. Lá eu falo muito sobre relacionamentos, não só amorosos, como familiares, social, porque eu gosto muito de trabalhar sobre relação.
E quem puder e tiver oportunidade, a Fer lança lá no Instagram dela alguns workshops, né, Fer? Ai, Pra verdade. participar. Porque, assim, gente, é investir na gente. A gente tem que começar a parar de olhar a terapia como uma coisa errada. Não, gente, a terapia é cuidado, é amor, é o que nós falamos hoje. Porque eu só sou capaz de amar se eu me amar. Eu só sou capaz de amar se eu me amar. Isso não é Verdade. egoísmo. Nós falamos, nós já tivemos uma live essa semana falando sobre o chakra sacral e o amor próprio, o merecimento, tudo. E é isso. O relacionamento do casal, ele começa no meu amor próprio, né? De eu achar. Porque a gente vai voltar lá no comecinho, quando você disse: se eu tiver amor próprio, eu não trago a minha criança. Eu paro de É, ficar pedindo socorro, seja como eu quero. Eu sou plena, eu tenho minha autonomia, eu tenho as minhas decisões. Aí eu vou pegar o X e vou pegar o Y e vou ver como que eu faço uma mistura de tudo isso, né? E é. muitas vezes essa mistura é os nossos filhos que nascem já cheio de XY. Fer, muito obrigada, Fer, Eu que muito agradeço, obrigada. Paty. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite para falar de algo que eu adoro, né? Você sabe disso. Não tinha que Muito ser obrigada. você. E nesse dia, hoje, dia dos namorados, olha, a gente tá até de vermelho. E não Então, a gente veio combinamos, combinando. gente. Não, a gente veio combinando sem combinar. Isso que foi o mais Sem combinar, legal. exatamente. A cor do amor, né, do nosso coração, né, distribuindo isso aí mesmo. Que hoje todos vocês, casais, aproveitem as dicas que a Fer deu para vocês, sabe? Revejam as relações, revejam onde que tá desequilibrado, se reconectem. Olha aquela malinha que tá atrás de você antes de olhar a malinha do parceiro, sabe? Para que você possa olhar o que eu posso mudar nessa mala, que eu também não estou enxergando que ele tem uma atrás. Então, dia 12 que não seja só um momento, uma data comemorativa que o comércio usou para poder vender presentes. Não, se presenteie com amor, com carinho, com afeto, né? Que não seja um som estridente na sua vida, mas que seja um som verdadeiro, o som da sua alma. Bom, Exatamente. Só para completar aqui uma coisinha, quando a Paty fala sobre amor próprio é você suprir as suas carências, é olhar para dentro, ver aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você e você mesma fazer, porque quem está pedindo é a sua criança e você como adulta você pode dar isso para sua criança que mora aí dentro. Aí começa o amor próprio, tá bom? Fer, nós podíamos combinar futuramente uma live para você falar sobre a rejeição, que As você tem feridas, as feridas, né? Você também fala sim. muito bem disso. A gente pode combinar isso, que eu acho que é um tema bem legal também para uma próxima live a gente conversar. Ai, vamos sim falar, as feridas são muito importantes. Nossa, já tô trazendo a Fer de volta, gente. Olha aí, ó. Ah, eu já aceitei o convite. Olha o pedido, ó, a pidonha aqui. Fer, um beijo no seu coração, um beijo a todo mundo que participou com a gente aqui hoje. Vai ficar gravada, quem não pôde assistir agora de manhã no nosso Café Clarear, assista a hora que puder. Eu agradeço todo mundo que está aqui fielmente toda semana participando com a gente. Olha, Você, eu trouxe meu cafezinho aqui para participar, hein? obrigada, Fer, um beijo no coração, amo você, Fer. Um beijo, Paty, obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, gente, brigadão.